Imagine estar em uma praia paradisíaca e, poucos minutos depois, ver uma parede de água com mais de 30 metros de altura avançando na sua direção, ou sentir o chão tremer com tanta força que cidades inteiras desaparecem em questão de minutos. Ao longo da história, a natureza já provocou desastres tão extremos que mudaram países, alteraram o clima do planeta e tiraram a vida de centenas de milhares de pessoas. No vídeo de hoje, você vai conhecer as 10 maiores catástrofes naturais da história, desde terremotos e tsunamis gigantescos até vulcões capazes de escurecer o céu por meses. E fica até o final, porque eu preparei um bônus sobre um desastre que ainda não aconteceu, mas que cientistas monitoram constantemente e que, se um dia ocorrer, poderá afetar o planeta inteiro. Prepare-se, porque algumas dessas histórias parecem impossíveis de acreditar. Na manhã de 26 de dezembro de 2004, um dos maiores desastres naturais da história começou de forma praticamente invisível. No fundo do Oceano Índico, próximo à costa da Indonésia, ocorreu um terremoto de magnitude entre 9,1 e 9,3. Foi o terceiro terremoto mais forte já registrado desde o início das medições modernas. A ruptura da falha geológica aconteceu ao longo de aproximadamente 1.300 quilômetros, deslocando enormes blocos do fundo do oceano. Esse movimento empurrou bilhões de toneladas de água para cima, dando origem a um gigantesco tsunami. Em alto mar, as ondas tinham apenas alguns metros de altura, mas viajavam a velocidades próximas de 800 km por hora, quase a velocidade de um avião comercial. Quando chegaram à costa, algumas ondas ultrapassaram 30 metros de altura. Em poucos minutos, cidades inteiras foram destruídas. Praias lotadas desapareceram sob a água. Barcos foram lançados sobre prédios. Árvores foram arrancadas como se fossem gravetos. O tsunami atingiu 14 países, incluindo Indonésia, Tailândia, Índia e Sri Lanka. Ao todo, mais de 230 mil pessoas perderam a vida, tornando esse um dos desastres naturais mais letais da história moderna. Depois da tragédia, diversos países instalaram modernos sistemas de alerta para tsunamis, capazes de detectar terremotos submarinos e avisar populações costeiras com antecedência. Mesmo assim, a força liberada naquele dia continua sendo difícil de imaginar. A energia do terremoto foi equivalente à explosão de milhares de bombas nucleares. A natureza mostrou que, em apenas alguns minutos, pode transformar completamente a vida de milhões de pessoas. Mas se você acha que esse foi o maior terremoto da história, o próximo desastre foi ainda mais poderoso. Se você acha que um terremoto de magnitude 9 já é assustador, prepare-se. Em 22 de maio de 1960, o sul do Chile foi atingido pelo maior terremoto já registrado por instrumentos modernos. Sua magnitude foi de impressionantes 9,5 na escala de momento, um recorde que permanece até hoje. O epicentro ficou próximo à cidade de Valdívia, dando nome ao desastre. O tremor durou cerca de 10 minutos. Pode não parecer muito, mas imagine o chão balançando sem parar durante todo esse tempo. Casas desabaram, estradas se partiram ao meio. Pontes foram destruídas e cidades inteiras ficaram em ruínas. A força liberada pelo terremoto foi gigantesca. Os cientistas estimam que ele liberou cerca de 20 vezes mais energia do que o terremoto que provocou o tsunami do Oceano Índico em 2004. Mas a destruição não parou por aí. O deslocamento do fundo do oceano gerou um enorme tsunami. Em algumas regiões do Chile, as ondas ultrapassaram 25 metros de altura, destruindo tudo o que encontravam pelo caminho. O mais impressionante é que o tsunami atravessou todo o Oceano Pacífico. Horas depois, ondas gigantes atingiram Havaí. Mais tarde, chegaram ao Japão e até as Filipinas, a mais de 17 mil quilômetros do epicentro. Foi uma demonstração impressionante de como um único evento geológico pode afetar países separados por um oceano inteiro. Além dos tremores e do tsunami, diversos vulcões da região voltaram à atividade pouco tempo depois. Embora ainda exista debate sobre a relação direta entre os eventos, o terremoto coincidiu com a erupção do vulcão Cordon Caule, aumentando ainda mais o caos. Estima-se que entre 1.000 e 6.000 pessoas tenham perdido a vida, enquanto cerca de 2 milhões de pessoas foram afetadas de alguma forma. Até hoje, o terremoto de Valdívia continua sendo um lembrete impressionante da força das placas tectônicas. Em apenas alguns minutos, a Terra liberou uma quantidade de energia que nenhum ser humano seria capaz de reproduzir. E quando parecia impossível existir uma explosão natural ainda mais poderosa, um vulcão mostrou que a natureza sempre pode surpreender. Imagine uma explosão tão poderosa que pudesse ser ouvida do outro lado do oceano.
Parece exagero, mas foi exatamente isso que aconteceu. Na manhã de 27 de agosto de 1883, o vulcão Krakatoa, localizado entre as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia, entrou em erupção de forma catastrófica. Após meses de intensa atividade vulcânica, 4 explosões gigantescas ocorreram em sequência. A última foi tão violenta que entrou para a história como um dos sons mais altos já produzidos pela natureza. A explosão foi ouvida a quase 4.800 quilômetros de distância, chegando até a ilha de Rodrigues, no Oceano Índico. Pessoas que estavam a milhares de quilômetros acreditaram que estavam ouvindo disparos de canhões. A onda de choque foi tão intensa que deu a volta ao planeta várias vezes. Barômetros espalhados pelo mundo registraram essa variação de pressão durante dias. Mas o pior ainda estava por vir. Grande parte da ilha simplesmente desmoronou dentro da câmara de magma. Esse colapso deslocou uma quantidade gigantesca de água, formando tsunamis devastadores. Em alguns pontos, as ondas ultrapassaram 40 metros de altura. Cidades inteiras desapareceram do mapa em poucos minutos. Navios foram arremessados para o interior do continente. Ao todo, estima-se que mais de 36 mil pessoas perderam a vida, a maioria vítima dos tsunamis e não da própria erupção. A quantidade de cinzas lançadas na atmosfera foi tão grande que o clima da Terra mudou temporariamente. Durante meses, pores do Sol ficaram intensamente avermelhados em diversas partes do mundo. A temperatura média global caiu cerca de 1,2 graus Celsius, um efeito sentido até anos depois da erupção. Os cientistas estimam que a energia liberada foi equivalente a centenas de megatons de TNT, milhares de vezes superior à bomba de Hiroshima. Hoje, no local onde ficava o antigo Krakatoa, surgiu um novo vulcão chamado Anak Krakatau, que significa Filho do Krakatoa. Ele continua ativo até hoje, lembrando que aquela região permanece uma das mais perigosas do planeta. A erupção do Krakatoa mostrou que um único vulcão pode alterar o clima da Terra, provocar tsunamis gigantescos e ser ouvido a quase 5.000 quilômetros de distância. Mas se você acha que essa foi a maior erupção da história, o próximo vulcão mergulhou o planeta inteiro em um período conhecido como o Ano Sem Verão. Quando pensamos nas maiores erupções vulcânicas da história, muita gente lembra imediatamente do Krakatoa, mas existe um vulcão que foi ainda mais poderoso. Seu nome era Monte Tambora, localizado na ilha de Sumbawa, na Indonésia. Ele entrou em erupção em 10 de abril de 1815, produzindo uma das maiores explosões vulcânicas já registradas pela humanidade. A erupção atingiu o nível 7 no índice de explosividade vulcânica, uma escala que vai de 0 a 8. Para comparação, a erupção foi várias vezes mais poderosa do que a do Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, em 1980. A explosão lançou cerca de 150 quilômetros cúbicos de cinzas, rochas e gases para a atmosfera. A coluna de cinzas alcançou aproximadamente 43 quilômetros de altitude, atravessando a troposfera e chegando à estratosfera. Nos arredores do vulcão, aldeias inteiras desapareceram. Fluxos piroclásticos, nuvens extremamente quentes de gases, cinzas e fragmentos de rocha, desceram pelas encostas a velocidades impressionantes, destruindo tudo em seu caminho. Mas o impacto do Tambora foi muito além da Indonésia. As enormes quantidades de dióxido de enxofre lançadas na atmosfera refletiram parte da luz solar de volta para o espaço. Como consequência, a temperatura média da Terra caiu entre 0,4 graus Celsius e 0,7 graus Celsius. Pode parecer pouco, mas foi suficiente para alterar o clima do planeta inteiro. O ano de 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Nevou em pleno mês de junho em partes da América do Norte. Na Europa, geadas destruíram plantações. Colheitas fracassaram em diversos países. A escassez de alimentos provocou fome, aumento dos preços e crises econômicas que afetaram milhões de pessoas. Estima-se que, somando os efeitos diretos da erupção e as consequências da fome e das doenças que vieram depois, mais de 70 mil pessoas morreram. Tudo isso por causa de um único vulcão. O Monte Tambora mostrou que uma erupção não precisa destruir apenas cidades próximas, ela pode alterar o clima de todo o planeta. Mas nem sempre as catástrofes naturais acontecem há séculos. Em 2011, o Japão viveu um desastre que uniu terremoto, tsunami e um dos maiores acidentes nucleares da história moderna. No dia 11 de março de 2011, o Japão viveu um dos momentos mais dramáticos de sua história. Às 14 horas e 46 minutos, no horário local, um poderoso terremoto de magnitude 9,1 atingiu o oceano a aproximadamente 130 quilômetros da costa nordeste do país.
Foi o terremoto mais forte já registrado no Japão e um dos 5 mais intensos desde o início das medições modernas. O tremor foi tão poderoso que deslocou partes da ilha principal em cerca de 2,4 metros. Além disso, o eixo de rotação da Terra sofreu um pequeno deslocamento, alterando a duração dos dias em cerca de 1,8 microsegundo. Embora essa mudança seja imperceptível para nós, ela mostra a enorme quantidade de energia liberada. Mas, assim como aconteceu em 2004, o terremoto foi apenas o começo. Poucos minutos depois, um gigantesco tsunami avançou em direção ao litoral japonês. Em algumas regiões, as ondas ultrapassaram 40 metros de altura. Muros de contenção, projetados justamente para proteger a população, foram completamente superados. Carros, navios, casas e edifícios inteiros foram arrastados pela força da água. A inundação avançou quilômetros para o interior do país, deixando um rastro de destruição. Mais de 18 mil pessoas morreram ou desapareceram. Centenas de milhares ficaram desabrigadas. Mas havia um problema ainda maior. O tsunami atingiu a usina nuclear de Fukushima Daiichi. As ondas inundaram os geradores responsáveis por resfriar os reatores nucleares. Sem energia suficiente para manter o sistema funcionando, 3 reatores sofreram fusão parcial do combustível nuclear. Foi o acidente nuclear mais grave desde Chernobyl, em 1986. Milhares de pessoas precisaram abandonar suas casas devido ao risco de contaminação por radiação. Anos depois, grande parte da região ainda passava por trabalhos de descontaminação e reconstrução. O desastre de 2011 mostrou que mesmo um dos países mais preparados do mundo para enfrentar terremotos ainda pode ser surpreendido pela força da natureza. Em apenas algumas horas, um único evento desencadeou uma sequência de tragédias que marcou a história do Japão para sempre. Mas o próximo desastre foi completamente diferente. Não houve terremotos, não houve vulcões, nem tsunamis. Apenas um lago aparentemente tranquilo, que liberou uma nuvem invisível capaz de tirar milhares de vidas em silêncio. Imagine dormir tranquilamente e nunca mais acordar. Sem explosões, sem incêndios, sem qualquer aviso. Foi exatamente isso que aconteceu na noite de 21 de agosto de 1986, próximo ao Lago Nyos, no noroeste de Camarões, na África. À primeira vista, o lago parecia completamente comum. Águas calmas, paisagem tranquila. Nada indicava que ele escondia um dos fenômenos naturais mais raros e mortais já registrados. O Lago Nyos é um lago vulcânico. Debaixo dele existe uma região de intensa atividade geológica que libera continuamente dióxido de carbono. Durante anos, esse gás foi se acumulando silenciosamente nas águas profundas do lago, sob enorme pressão. Então, por um motivo que até hoje não é totalmente compreendido, possivelmente um pequeno deslizamento de terra ou uma atividade sísmica, todo esse gás foi liberado de uma só vez. Em poucos minutos, cerca de 1,2 milhão de toneladas de dióxido de carbono escaparam para a superfície. Como o dióxido de carbono é mais pesado que o ar, ele não subiu. Em vez disso, desceu pelas encostas como uma gigantesca nuvem invisível. Ela percorreu os vales a uma velocidade impressionante, substituindo o oxigênio do ar. Pessoas e animais simplesmente perderam a consciência por falta de oxigênio. Sem perceber o que estava acontecendo, ao amanhecer, aldeias inteiras estavam em completo silêncio. Estima-se que aproximadamente 1.746 pessoas e mais de 3.500 animais morreram naquela única noite. Os sobreviventes encontraram um cenário assustador. Não havia sinais de incêndio, não havia destruição. As casas permaneciam de pé. Mas praticamente toda forma de vida havia desaparecido. Depois da tragédia, cientistas instalaram enormes tubos no fundo do lago. Esses tubos liberam lentamente o dióxido de carbono acumulado, reduzindo a pressão e diminuindo drasticamente o risco de uma nova liberação catastrófica. O desastre do Lago Nyos mostrou que nem todas as catástrofes naturais chegam fazendo barulho. Algumas são completamente invisíveis. E justamente por isso, ainda mais assustadoras. Mas se existe um fenômeno capaz de rivalizar com essa força silenciosa, é o próximo. Um furacão tão devastador que mudou para sempre a história de uma das cidades mais famosas dos Estados Unidos.
No dia 29 de agosto de 2005, os Estados Unidos enfrentaram um dos maiores desastres naturais de sua história. O furacão Katrina atingiu a costa sul do país como um poderoso furacão de categoria 3, com ventos superiores a 200 km por hora. Embora não tenha sido o furacão mais intenso já registrado no Oceano Atlântico, ele ficou marcado pela enorme destruição que provocou. A cidade de Nova Orleans, localizada em grande parte abaixo do nível do mar, era protegida por um complexo sistema de diques. Mas a força da tempestade foi grande demais. Diversos diques romperam, permitindo que a água invadisse rapidamente a cidade. Em poucas horas, aproximadamente 80% de Nova Orleans estava debaixo d'água. Bairros inteiros desapareceram sob a inundação. Milhares de pessoas ficaram presas em telhados, aguardando resgate durante dias. Hospitais ficaram sem energia, estradas desapareceram. A comunicação entrou em colapso. Mais de 1.800 pessoas perderam a vida. Cerca de 1 milhão de moradores foram obrigados a deixar suas casas, tornando esse um dos maiores deslocamentos populacionais da história dos Estados Unidos. Os prejuízos ultrapassaram 125 bilhões de dólares, fazendo do Katrina um dos desastres naturais mais caros já registrados. Depois da tragédia, especialistas concluíram que boa parte da destruição poderia ter sido reduzida caso o sistema de proteção contra enchentes tivesse resistido à força da água. O furacão Katrina mostrou que nem sempre é apenas a força da natureza que determina o tamanho de uma tragédia. Às vezes, pequenas falhas na infraestrutura podem transformar um desastre em uma catástrofe ainda maior. Quando pensamos em tornados, normalmente imaginamos fenômenos que duram apenas alguns minutos. Mas em 18 de março de 1925, um tornado mostrou que a natureza podia ir muito além disso. Conhecido como Tri-State Tornado, ele atravessou os estados do Missouri, Illinois e Indiana, tornando-se o tornado mais mortal da história dos Estados Unidos. O tornado percorreu aproximadamente 352 quilômetros, um recorde impressionante para um único evento desse tipo. Sua trajetória durou cerca de 3 horas e 30 minutos, enquanto avançava praticamente sem perder força. Os ventos são estimados em mais de 300 km por hora, suficientes para arrancar casas de suas fundações, destruir escolas, igrejas e lançar objetos a centenas de metros de distância. Em algumas cidades, praticamente não restou nenhuma construção de pé. Testemunhas relataram que o céu ficou completamente escuro, enquanto uma enorme coluna de detritos transformava o dia em noite. A velocidade do tornado também era assustadora. Em alguns momentos, ele avançava a mais de 100 km por hora, deixando pouquíssimo tempo para que as pessoas procurassem abrigo. Ao todo, cerca de 695 pessoas morreram, mais de 2.000 ficaram feridas e aproximadamente 15.000 casas foram destruídas. Até hoje, o Tri-State Tornado continua sendo um dos maiores exemplos da força devastadora que um único tornado pode alcançar. Ele deixou um rastro de destruição por centenas de quilômetros e entrou para a história como um dos eventos meteorológicos mais extremos já registrados. Mas nem mesmo esse tornado se compara ao próximo desastre. Em 1970, um único ciclone tropical atingiu uma região extremamente vulnerável e provocou uma tragédia de proporções inimagináveis, tornando-se um dos desastres naturais mais letais da história da humanidade. Na noite de 12 de novembro de 1970, um poderoso ciclone atingiu o atual Bangladesh e partes da Índia, provocando uma das maiores tragédias naturais da história. Com ventos superiores a 185 km por hora, a tempestade avançou sobre uma região extremamente baixa e densamente povoada, mas o maior perigo não foram os ventos. O ciclone empurrou enormes volumes de água para o litoral, formando uma tempestade costeira que inundou rapidamente vilarejos inteiros. Na época, os sistemas de alerta eram muito limitados, e milhares de pessoas foram surpreendidas durante a madrugada, sem tempo para fugir. Estima-se que entre 300.000 e 500.000 pessoas perderam a vida, tornando o Bola um dos ciclones tropicais mais letais já registrados. Além da enorme tragédia humana, o desastre contribuiu para uma grave crise política que culminaria pouco tempo depois na independência de Bangladesh. O ciclone Bola mostrou que uma tempestade não precisa ter os ventos mais fortes do mundo para causar uma catástrofe. Quando ela atinge uma população vulnerável, as consequências podem ser devastadoras. Mas o próximo evento impressionou por um motivo completamente diferente. Ele não entrou para a história pelo número de vítimas, e sim por desafiar tudo o que a ciência conhecia sobre os tornados.
No dia 31 de maio de 2013, o estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, foi palco de um dos tornados mais extraordinários já registrados. Conhecido como Tornado de El Reno, ele entrou para a história não apenas por sua violência, mas principalmente por suas dimensões impressionantes. Em seu ponto máximo, o tornado atingiu aproximadamente 4,2 quilômetros de largura, tornando-se o tornado mais largo já registrado desde o início das medições modernas. Além do tamanho gigantesco, seus ventos chegaram a cerca de 470 km por hora, velocidade suficiente para destruir casas, arrancar árvores pela raiz e arremessar veículos a grandes distâncias. Mas havia outro problema. Ao contrário da maioria dos tornados, o El Reno mudou de direção diversas vezes durante seu percurso, tornando seu comportamento extremamente imprevisível. Essa característica pegou de surpresa até mesmo equipes especializadas em estudar tempestades. Durante a perseguição ao tornado, 3 dos mais experientes caçadores de tempestades do mundo perderam a vida. O tornado percorreu cerca de 26 quilômetros, deixando um rastro de destruição por onde passou. Ao todo, 8 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Embora o número de vítimas tenha sido muito menor do que em outras catástrofes desta lista, o tornado de El Reno entrou para a história por outro motivo. Ele mostrou que, mesmo com toda a tecnologia moderna, radares avançados e sistemas de monitoramento, a natureza ainda é capaz de surpreender até os maiores especialistas do planeta. E talvez essa seja a parte mais assustadora. Ainda existem fenômenos naturais que continuam desafiando tudo o que a ciência conhece. Mas antes de terminar este vídeo, existe um último evento que merece ser mencionado. Ele nunca aconteceu na história da humanidade, mas se acontecer um dia, poderá afetar o planeta inteiro. Antes de terminar este vídeo, existe um fenômeno que merece um lugar especial nesta lista. Diferente de todos os outros desastres que vimos até agora, este ainda não aconteceu. Debaixo do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, existe um dos maiores supervulcões conhecidos pela ciência. Ao contrário dos vulcões comuns, ele é alimentado por uma gigantesca câmara de magma escondida sob a superfície da Terra. As últimas grandes erupções aconteceram há aproximadamente 2,1 milhões, 1,3 milhão e 640 mil anos, lançando enormes quantidades de cinzas e alterando completamente a paisagem da região. Hoje, Yellowstone é monitorado constantemente por cientistas. Todos os anos, milhares de pequenos terremotos são registrados no parque, além da intensa atividade geotérmica, com geysers, fontes termais e fumaça saindo do solo. Mas isso significa que uma nova supererupção está prestes a acontecer? A resposta é não. Segundo os cientistas, não existem evidências de que Yellowstone esteja próximo de entrar em erupção, e um evento desse tipo é considerado extremamente improvável no futuro próximo. Mesmo assim, caso uma supererupção acontecesse algum dia, suas consequências poderiam ser enormes. Milhares de quilômetros quadrados seriam cobertos por cinzas, a agricultura poderia ser severamente afetada e partículas lançadas na atmosfera poderiam reduzir temporariamente a temperatura em diversas regiões do planeta. Felizmente, esse é apenas um cenário hipotético. Mas Yellowstone nos lembra que, mesmo depois de conhecermos tantas catástrofes ao longo da história, a Terra continua escondendo forças capazes de mudar o mundo. E talvez a próxima grande catástrofe da humanidade ainda nem tenha acontecido. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, comenta E compartilhe com quem também gosta de conhecer os eventos mais impressionantes da história do nosso planeta. Até a próxima!